A paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus nós estamos retornando para a ministração de mais uma aula. Vocês sabem que nós estamos ministrando Soteriologia 2, uma análise das cartas de Gálatas e Romanos, e nós estaremos iniciando então agora a unidade 2, onde tem como proposta a análise da carta de Paulo aos Romanos, a parte 1. E nós vamos estar analisando nesta unidade, na unidade 1, alguns assuntos bem interessantes, que é uma análise dos capítulos de 1 a 8 aos Romanos, onde nós vamos ter fundamentalmente as lições de 5 a 9, onde nós estaremos tratando de alguns temas muito importantes na área doutrinária. Por exemplo, o problema do homem como o pecado. Vamos ver a provisão de Deus apresentando um Salvador e também o processo de Deus em moldar os crentes à imagem de Cristo. Tá? Então, nós vamos estar analisando esses aspectos. Como vocês podem ver aqui nesse slide aqui, a unidade 1, ela tem basicamente essa ideia que nós estaremos abordando. Tá? Muito bem, então. Então, meus irmãos, quando nós olhamos para a carta de Paulo aos Gálatas e aos Romanos, nós vamos ter algumas comparações interessantes. Por exemplo, a ênfase doutrinária, vocês vão perceber que em Gálatas nós temos alguns assuntos específicos, como defesa do apostolado, testemunho da conversão, judaizantes, conflito com Pedro, preocupação com os Gálatas, aquela comparação que ele faz entre Sara e Agar, servos e filhos. Quando nós, então, olhamos para ver a ênfase que as duas cartas dão no contexto doutrinário, nós vamos perceber aqui a justificação pela fé, fé versus obras, espírito versus carne, fracasso do esforço humano, promessa a Abraão, plano da salvação, amor divino, união com Cristo, circuncisão, relacionamento com a lei, relacionamento com o humano, batismo nas águas e os falsos mestres. Aí, em Romanos, nós temos alguns assuntos específicos, onde nós estaremos tratando a origem do pecado, condenação universal, a abrangência da salvação, destino de Israel, preocupação com Israel, judeus e gentios, governo, crentes fracos e fortes, planos pessoais, missões e ofertas, congratulações e saudações pessoais, tá? Então, o foco deve estar nessa coluna aqui, que é a ênfase doutrinária que nós vamos ter entre Gálatas e a carta aos Romanos, tá? Então, quando nós atentamos para o cenário e o propósito de Romanos, nós precisamos então ter uma ideia, como objetivo 2 ele diz, que devemos descrever o cenário histórico, o propósito e os conceitos chaves do livro aos Romanos. Então, quando Paulo estava em Corinto, na sua terceira viagem missionária, é quando ele escreve esta carta. E esta viagem ela deu por volta do ano 57, ou no final da sua viagem. Então, vocês vão perceber dentro desse plano aqui, que você tem aqui o Império Romano, que está traçado com essa linha mais escura aqui, e vocês vão perceber que Paulo ele estava em Corintos, né, quando ele escreve a carta a Roma, e que ele tem essa intenção de ir não a Roma, a intenção dele era ir à Espanha, mas fazendo de Roma uma base missionária
para este ministério. Tá? Então vocês vão perceber que nesse lado asiático aqui estavam as províncias da Galácia, onde ele desenvolveu a maior parte do seu ministério, pregando o evangelho, implantando igreja, como nas cidades da Antioquia, da Pisídia, Icônio, Filipe, Tessalônica, Corinto e Efésio. Então, nesse período, Paulo ele conclui, dentro do seu foro íntimo, o seu trabalho nesta região aqui, e aí é onde ele propõe, então, ir à Espanha, conforme informações textuais na carta ou no livro de Atos dos Apóstolos. Quando os irmãos leem o livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos perceber isso quando ele vai intencionar esse desejo de ir, e ele descreve isso também na carta aos Romanos, capítulo 15, versículos 23 e os versículos 28. Tá? Então, em vez, quando ele está na sua terceira viagem missionária, em vez dele retornar para Antioquia, como ele assim fazia, ele se propõe ir direto para Jerusalém, e lá em Jerusalém ele é preso, e Deus providencia então o meio dele ir para Roma. A igreja em Roma e a fé em Cristo, quando nós vamos analisar essas questões, a fé cristã dos romanos, ela era notória. O apóstolo ele faz esse destaque na introdução da sua carta. O desejo do apóstolo era vê-los crescendo mais e mais. Ele deixa claro isso quando ele escreve esta carta. Mas uma exposição, e aí ele vai fazer o quê? Uma exposição sistemática, com uma certa completude do Evangelho. Então nós vamos perceber que ele vai apresentar aqui alguns conceitos chaves na carta aos Romanos, por exemplo, onde o tema é justiça de Deus, termo que é amplo, que inclui conceitos como justificação, como a regeneração, santificação. O Evangelho, ele revela como podemos receber a justiça de Deus. Então, as palavras-chave que se destaca na carta de Paulo aos Romanos é fé, justiça, lei e pecado. E aí vocês vão perceber que nós vamos ter alguns versículos chaves, aonde vamos desdobrar toda esta ideia, como temos lá em Romanos capítulo 1, dos versículos 16 a 17, e o capítulo 3 de Romanos, dos versículos 21 a 25. Os capítulos chaves desta carta, eles englobam os capítulos de 6 a 7, porque é onde eles vão culminar com a base de viver uma vida como se deve viver uma vida cristã. Ou seja, qual é o relacionamento do crente com a lei e a graça, como uma pessoa é liberta do pecado e como se vive em vitória, e qual é o papel do Espírito Santo, então, no contexto da salvação. Então, os destaques da carta aos Romanos, nós podemos então dimensionar da seguinte maneira. Primeiro, do capítulo 1, dos versículos 18 até o capítulo 3, versículo 20, nós temos o problema da humanidade relacionado ao pecado. Do capítulo 3, versículo 21, ao capítulo 5, até o versículo 21, nós temos a provisão de Deus, um Salvador. Aí nós vamos ter, os capítulos 6 a 8, o processo de Deus, como moldar os crentes à imagem de Deus, e depois o plano de Deus para restaurar Israel, capítulos 9 até o capítulo 11, e depois o propósito de Deus em aplicar a justiça de Jesus à vida do crente, dos capítulo 12, do versículo 1 até o capítulo 15 e versículo 13, e depois a conclusão, que é a partir de 15, do versículo 14 até o final
desta carta. Então, partindo deste princípio, nós vamos analisar algumas questões. Vocês vão perceber aí que o livro ele vai apresentar algumas teorias, só deixa eu pegar aqui, algumas teorias como esta igreja ela foi implantada. Tá? Uma das teorias tem que Lucas, dentro do seu caráter como um bom historiador, ele faz menção ao Pentecostes entre os que ouviram o sermão de Pedro, e o registro de Lucas é que tinha forasteiro de todas as partes do mundo conhecido. Então você pega aqui a ideia da dimensão do Império Romano, e você tinha em Jerusalém, no derramamento do Espírito Santo, pessoas de todos os lados, inclusive de Roma. Tá? Então a ideia é esta, que neste contexto aqui tinham pessoas que poderiam ser judeus que se converteram, ou prosélitos que se converteram, ou gentios que voltaram para as suas várias localidades, e ali eles implantaram igrejas ou anunciaram o nome de Jesus. E aí temos mais duas alegações que vocês têm aí dentro do nosso manual. Uma outra coisa que nós precisamos destacar aqui é as características da igreja que estava em Roma. Então, primeiramente, a ideia que nós devemos ter que Roma, como capital do império, era uma das principais cidades, maior que Atenas, Alexandria e Antioquia. E por questões imperiais, Roma era dominante nas áreas da política, social, militar, comercial e religião. Então vocês vão perceber que esta igreja essa cidade era um centro importantíssimo, político, social, militar, comercial e religioso. E a igreja ela foi forjada dentro desse contexto. O capítulo 16 da carta aos Romanos apresenta a igreja de Roma dizendo que ela se reunia nos lares à vista de ser um grande centro urbano. Eram comum as perseguições. Em sua composição, ela era multinacional, à vista do caráter cosmopolitano, que é característico, né? Com várias culturas, com pessoas de muitas nacionalidades. Então era uma cidade cosmopolitana. E nós vamos perceber que em 49 depois de Cristo, os judeus foram deportados por ordem de Cláudio César. Isso nós vamos ver lá em Atos capítulo 18, versículos 1, 2, que diz o seguinte: depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma, Paulo aproximou-se deles. Então vocês vão perceber que nesses períodos de perseguição aos judeus, como este relato aqui, a igreja em Roma ela ficou reduzida simplesmente aos gentios e aos prosélitos, né, que haviam aceitado a Jesus como o Salvador. Então a ideia que se tem aqui é que a comunidade gentia ela era predominante e exercia até uma certa liderança sobre a igreja que estava em Roma. Acredita-se que o número dos gentios salvos em Roma ultrapassava o número dos judeus. Então vocês vão perceber o cuidado que o apóstolo ele vai ter quando escreve esta carta para já resolver alguns problemas que poderiam serem suscitados
como ocorreu nas igrejas da Galácia, tá? Então, ele já antecipa aqui, como apresentando o antídoto para que problemas de culturais, religiosos, não viessem a ocorrer entre os gentios e os judeus convertidos ao Evangelho, ao Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós entramos na introdução propriamente dito da carta aos Romanos, como o objetivo 4 da lição propõe, que nós devemos aqui discutir os princípios para a vida e ministério cristãos, que são exemplificados e enfatizados pelo apóstolo Paulo dentro dos primeiros 17 versículos. E como isso se aplica à própria vida e como se aplica ao ministério. Então vocês vão perceber que na saudação do apóstolo Paulo, quando você pega aí os primeiros 7 versículos, Paulo, primeiramente, ele se identifica, ele mostra, ele se caracteriza diante dos crentes que estavam em Roma, dizendo: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho. Nesta declaração, nós temos a citação das duas pessoas da Trindade. O Senhor Jesus, o Filho de Deus, e o próprio Pai aqui, tá? E esta é a visão exata que o apóstolo ele tinha de si mesmo, servo e um apóstolo de Jesus Cristo. Tá? Como servo, ele está aqui demonstrando que esta era que era a sua própria condição, desde a sua chamada até a sua partida para a eternidade. Sempre Paulo ele se colocou diante de Deus como escravo ou um servo cativo. Ele escolheu entregar a sua vida livremente e completamente ao Senhor. Assim sendo, estava à disposição da vontade divina. É por isso que ele diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, pronto para servir, pronto para dar a sua própria vida ao Senhor Jesus Cristo. Um outro destaque que nós temos aqui que é o título de apóstolo. Paulo, na condição de servo, é que ele foi chamado para um ministério específico, chamado para apóstolo. A delegação, ou chamado, designação do apostolado de Paulo, como um servo, exigia grande responsabilidade e consideráveis habilidades para ser um embaixador ou um mensageiro de Jesus Cristo. Então é por isso que ele diz, chamado para apóstolo. Vocês vão perceber que lá em Gálatas capítulo 1, versículo 1, ele vai dar esta ideia do seu chamado. Diz: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Daí vocês vão perceber que ele vai utilizar aqui uma expressãozinha, separado para. Tá? Então, quando Deus deseja usar uma pessoa para o seu serviço, ele separa esta pessoa para o seu uso específico. Em virtude dessa separação, a pessoa ela se torna santo ou exclusiva para alguma coisa dentro do contexto de Deus. Está em foco, então, aqui o quê? A dedicação. E essa é a condição dos crentes ao serem separados do pecado, do mundo e feitos participantes da natureza divina e consagrados à comunhão e ao serviço de Deus por meio de Jesus Cristo. Temos duas coisas, então, aqui a considerar quanto à separação do apóstolo Paulo. Tá? Então, ser separado aqui equivale escolhido por Deus. Vejam só lá em Atos capítulo 9 e o versículo 15, o que ele diz aqui.
Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios. Então, aquele que foi chamado é porque necessariamente ele foi escolhido. Igual nomeado pela igreja de Deus. Quando você pega lá Atos capítulo 13, versículo 2, você tem a seguinte expressão: e servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, o que fica claro aqui é que Jesus Cristo é o Senhor de Paulo. Paulo, servo de Jesus Cristo. Então, esta é a ideia que Paulo está colocando aqui. Informa-se também que em sua vida estava subordinada a este chamado, ou seja, seu pensamento, seu sentimento, sua vontade estava direcionado ao seu apostolado. Quando nós olhamos para a versão Almeida atualizada em 93, nós temos o seguinte: diz, chamado para ser apóstolo, e o destaque é que Paulo não tinha outra opção a não ser apóstolo de Jesus Cristo. Desde a sua conversão, esta foi a compreensão, a dedicação de Paulo ser apóstolo de Jesus Cristo. Uma outra informação que nós vamos ter aqui, e que nós devemos nos ater para ela, é que ele presta à comunidade dos salvos de Roma o serviço como um servo mensageiro de Jesus Cristo. Havia sido separado para o evangelho, ou seja, a sua vida demandava consagração e dedicação total ao evangelho. Então, quando você pega aqui Paulo separado para o evangelho, então a ideia do pensamento de Paulo era exatamente este. Uma outra coisa que há um destaque aqui na introdução desta carta é que o apóstolo ele vai dizer o seguinte, ele vai reportar aqui o seguinte, quando lemos o versículo 2 do primeiro capítulo, diz assim: o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Escrituras, versículo 3, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado filho de Deus em poder, segundo o espírito de santificação, pela justificação dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, consideremos aqui alguns aspectos importantes na vida de Jesus Cristo, para nós entendermos o plano de Deus da redenção e os fundamentos da doutrina da regeneração, da justificação e santificação que é abordada aqui nesta carta. Então, primeira coisa, no versículo 2, nós temos aqui a promessa de um Salvador, prometido pelos seus profetas nas Escrituras. Tem aqui a ideia da doutrina da encarnação de Cristo. Versículo 3, acerca do seu filho que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Temos também aqui a ideia da obra que Cristo realizou na cruz do Calvário, que quanto à sua morte, ressurreição, divindade e poder, que nós temos aqui no versículo 4, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos. Se Cristo ressuscitou, pressupõe a sua encarnação, sua morte, seu sepultamento e a sua ressurreição. E aí depois ele vai falar sobre o derramamento do Espírito Santo, concedendo à igreja graça e o apostolado. No versículo de número 5, pelo qual recebemos a graça e o apostolado. E aí depois ele vai falar sobre a essência da grande
comissão, tá? Declarado, quando ele diz no versículo 4 que ele foi declarado Filho de Deus em poder segundo o Espírito Santo, tá? Nós vamos perceber que uma das questões do apóstolo Paulo aqui no versículo 5, ele diz o seguinte: pelo qual recebemos a graça e o apostolado, que é a grande comissão aqui, para a obediência da fé entre todas as gentes em nome de Jesus. E quando ele coloca aqui entre todas as gentes, nós vamos ver as prerrogativas da grande comissão apresentada por Jesus, tanto em Marcos como em Mateus, e no início também, no capítulo 1 dos Atos dos Apóstolos. Então, a ressurreição de Cristo, ela é preponderante e dominante dentro do pensamento de Paulo, quando ele desenvolve as doutrinas dentro do contexto desta carta aqui. Então, é muito interessante nós percebermos aqui que a declaração do versículo 4 desta carta, ela tem relação com a obra da redenção realizada por Jesus Cristo. Quando nós pegamos Filipenses capítulo 2, versículos 8 e 9, nós vamos ter esta ideia. Tá? O versículo 8 diz o seguinte: e achado na forma de um homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Versículo 9, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e deu-lhe um nome que é sobre todo o nome. Então a obra da redenção, ela está inclusa dentro desta visão. Tá? Então ele vai estar apresentando aqui também o Evangelho e a compreensão que o apóstolo Paulo ele tinha aqui do Evangelho. Então, quando nós olhamos para os versículos 17 e depois a relação que vai haver com a pessoa de Cristo, vamos ver então a explicação que ele dá do Evangelho de Deus. Você percebe que no primeiro versículo ele diz que ele foi Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo e separado para o Evangelho de Deus, ou seja, a obra da salvação, a notícia alvissareira da salvação, ela parte da soberana vontade de Deus. Então vocês vão perceber, Paulo diz que o Evangelho, ele revela a justiça de Deus, no versículo 17, e essa justiça está relacionada com a pessoa de Jesus Cristo. O Evangelho é uma pessoa, e esta pessoa é Jesus Cristo. E o Evangelho em si, ele destaca a morte, sepultamento, ressurreição, tá? E a ascensão de Cristo, e representada aqui no crente, aonde ele pode alcançar a sua salvação. Ele destaca também aqui a sua relação com o Evangelho. O versículo 1 do capítulo 5, ele diz o seguinte: pelo qual recebemos graça e apostolado para a obediência. Então ele destaca que foi por meio de Jesus Cristo que nós recebemos a graça ou o dom franqueado a todos para poderem serem salvos. O apostolado aqui já é a manifestação especial da graça de Deus relacionado ao ministério, e inclusive que está atrelado, esse ministério está atrelado ao Evangelho. Ser apóstolo aqui está relacionado ao Evangelho de Deus. E aí ele destaca que a fé e obediência são inseparáveis. Quem tem fé obedece a Deus, e quem obedece a Deus é porque tem fé. O destaque é que Abraão, quando chamado, obedeceu, creu, confiou e obedeceu. Então você tem esta ideia. Paulo e Tiago também, ele trata aqui de algumas questões da fé e das obras no contexto da vida cristã. Tá? Não há conflito. Paulo, ele vai exemplificar aqui que o acesso à salvação é exclusivamente pela fé. Tiago já vai
mostrar aqui que o exercício da fé para o salvo é exteriorizado através das obras. E vocês vão perceber que Paulo ele discute também muito bem a questão do crente, aquilo que ele é no seu interior, ele precisa exteriorizar. Ou seja, ele precisa oferecer os membros do seu corpo como instrumento para a glória de Deus. Tá? Uma outra coisa que Paulo ele destaca aqui no versículo 7 é a todos os amados de Deus em Roma, chamados para ser santos. Tá? O versículo 7 ele dá esta ideia. O versículo 6, melhor dizendo. Tá? Então ele vai implicar aqui um chamado à santidade. Então observa-se que santificação, santidade e consagração são sinônimos, como são santificados e santos. Significa aqui que é a mesma coisa que fazer santo ou consagrar. A palavra, ela tem esses significados, por exemplo, no sentido de viver uma vida santa e justa. Qual é a diferença, então, entre justiça e santidade? Qual seria a diferença? Então, vocês vão perceber que consagração é no sentido de viver uma vida santa e justa. A justiça, por um lado, ela representa a vida regenerada em conformidade com a lei divina. Os filhos de Deus andam retamente. Santidade de vida regenerada em conformidade com a natureza divina e dedicada ao serviço divino. Isso pede a remoção de qualquer impureza na vida da pessoa que possa estorvar esse serviço que nós estamos prestando a Deus. Muitos pais não perceberam, mas a esquerda tentou destruir a educação conservadora. E muitos deles só notarão os perigos do globalismo e do esquerdismo quando for tarde demais. Aparentemente, o Brasil venceu o risco de se tornar uma ditadura comunista, mas o desafio de educar nossos filhos fora do alcance de mentes diabólicas nunca foi tão urgente. Os vários esquerdistas que governaram o Brasil nos fizeram sentir incapazes, isolados e sem condições de reagir, ainda que nós, os conservadores, fôssemos e somos a maioria do povo brasileiro. Por isso, a sua família precisa ler o Guia Conservador da Família Brasileira, escrito para auxiliar os pais que desejam ver cumpridos nas vidas de seus filhos e da nação brasileira os propósitos de Deus. Então, quando Paulo dizia à igreja de Roma que eles foram chamados para serem santos em Cristo Jesus, aí temos a compreensão de ser amados de Deus e chamados santos, ou seja, separados para Deus e dotados de corações puros e dedicados a Deus, pois eram, pelo chamado divino, pertencentes a uma nova comunidade especialmente criada para as finalidades da suprema vontade de Deus. Daí vocês vão perceber que o apóstolo Paulo ele se propõe visitar Roma, tá? Ele vai dizer que por nascimento ele era hebreu, por cidadania era romano, e pela cultura ele era grego, e pela conversão ele se tornou servo de Jesus Cristo. Veja só a compreensão que Paulo ele tinha da sua vida, tá? E ele também se coloca na condição aí de um pecador, justificado por Deus, pela graça de Deus, pela fé e pelo sangue de Jesus Cristo e não pelas obras, tá? Então vocês vão perceber aqui que Lucas ele registra de maneira objetiva em Romanos, tá? Na sua terceira viagem que Paulo fez, essa questão que Paulo propôs em espírito, tá? Importa-me ir
ver também Roma, tá? Então, vocês vão perceber que a carta, os assuntos debatidos por Paulo, demanda deste desejo ou desta vontade que ele tinha de estar em Roma, participar, comungar com os irmãos ali e depois ir para a Espanha. Este era o propósito inicial. Então vejam só, que Paulo ele deixa claro que objetivava em suas orações, nos pedidos que ele fez a Deus, segundo a vontade de Deus, que Deus lhe oferecesse uma oportunidade de ir ter na igreja de Roma. Versículos 1 e 10 diz assim: porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Então, nessas orações que Paulo fazia, ele procurava, ou ele buscava direção de Deus, ou uma maneira de Deus o fazer chegar até Roma. E no versículo 8 diz assim: primeiramente dou graça a Deus que mediante Jesus Cristo, no tocante todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Ou seja, Paulo, ele também se coloca um serviçal de Deus em prol do evangelho de Jesus Cristo. Tá? Nós vamos perceber aqui, quando ele diz que ele servia a Deus em espírito, é uma espécie, o espírito humano aqui, é uma espécie do santo dos santos, do ser humano, é a parte mais reclusa do ser humano, é o espírito humano. E Paulo ele diz que ele servia a Deus no seu espírito, de onde brotavam os seus anseios para cumprir os serviços a ele designado, pois o seu serviço era de natureza espiritual, o evangelho de seu Filho. Então, nessa visão tricotômica aqui do ser humano, o Espírito Santo, ele habita lá no nosso espírito e aonde ele coordena todas as nossas ações. E nessa proposta que ele coloca aqui, ele diz: olha, eu quero estar com vocês para poder repartir entre vós algumas verdades do Evangelho, a graça que o Senhor tem me dado. E aí ele vai colocar aqui algumas questões dentro desta visão pessoal que ele tinha e do compromisso que ele tinha de estar com esta igreja, quando ele diz que muitas vezes me propus ir ter convosco, vocês vão perceber esta preocupação latente no apóstolo Paulo de poder ir e estar com os irmãos lá em Roma. Então vejam só, ele vai colocar aqui pelo menos 3 expressões que vão deixar bem claro esta preocupação e os sentimentos, o pensamento e a vontade de Paulo. Lá em Romanos capítulo 1, versículo 14, ele vai dizer o seguinte, que eu sou devedor. Ele usa essa expressão. E nessa expressão refere-se àquele que está obrigado para com o mundo quanto à propagação do evangelho. Tá? Era uma obrigação diante das nações. Vejam só que o Senhor Jesus, ele disse aos 12, aos seus discípulos, melhor dizendo, e também aos apóstolos reunidos ali, que eles deveriam pregar o evangelho em todo o mundo. E Paulo, então, quando ele tem essa, diz assim, eu sou devedor, ele tem essa ideia que a obrigação para com o mundo, quanto à propagação do evangelho, ele não tinha dentro de si barreiras raciais e culturais. Ele era devedor, ele tinha a incumbência de pregar o evangelho tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, tá? Então,
ele tinha esta ideia aqui, que pesava sobre ele esta obrigação. Era uma obrigação da parte de Paulo. E aí ele vai ainda no versículo de número 15, ele dá um desdobramento desta compreensão, quando ele diz que eu estou pronto. Tá? O versículo 15 vai nos colocar essa questão. Isso vai indicar que Paulo, como servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo e separado para o Evangelho de Deus, estava à espera da deliberação de Deus. Ele tinha um projeto pessoal de ir à Espanha, passar por Roma, mas ele nunca abdicava da sua condição de servo de Jesus. Ele sabia que ele era devedor a todas as pessoas, ao mundo em si, a todas as nações, quanto à pregação do Evangelho. Ele estava pronto, mas esta deliberação deveria partir do próprio Deus, Então diz, quanto a mim, estou pronto a anunciar também o Evangelho a outros em Roma. Pessoalmente, ele não tinha impedimento algum para ir a Roma pregar o Evangelho, mesmo diante das mais difíceis circunstâncias ou situações, ele estava pronto para pregar o Evangelho. Uma outra questão que ele coloca aqui, é a terceira, que ele vai dizer, não me envergonhe, ou seja, estava pronto para pregar o Evangelho sobre qualquer circunstância ou situação. O Evangelho em Atenas, em Roma, era ridicularizado como religião de fanáticos, mas ele diz, mas eu não me envergonho. É por isso que ele vai dizer assim, visto lá em 1 Coríntios capítulo 1, nós temos a seguinte fala do apóstolo Paulo, vejam só, visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, porque tanto os judeus pedem sinal, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para nós que fomos chamados, tanto judeus como gregos, é poder de Deus e sabedoria de Deus. Então vocês percebem aqui a compreensão que Paulo ele tinha do Evangelho de Deus em si. E aí, nos versículos 16 e 17, então ele vai fazer aqui a apresentação do tema de Paulo nesta carta, onde ele vai desdobrar todo o pensamento teológico e a doutrina prática também. Vocês vejam o seguinte, no objetivo 5, diz assim, dados a palavra-chave de Romano, de 15, 16 e 17, que vocês devem identificar a essência do tema de Paulo, que é desenvolvido no restante da carta aos Romanos. Então, os versículos 16 e 17, eles nos dizem o seguinte, pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Então, objetivamente, o tema da carta é o quê? Justiça de Deus, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Tá? Então, o manual ele vai dividir a carta aos Romanos em 3 partes distintas, tá? Que é a justiça de Deus é revelada, de 1 a 8, a justiça de Deus é vindicada, de 9 a 11, e a justiça de Deus ela é aplicada, de 12 a 16. Então, o Evangelho de Cristo
tá? Dentro dos conceitos chaves apresentados aqui, como nós sabemos que, literalmente, o Evangelho é boas novas, tá? Então, o termo no Novo Testamento é aquela notícia alvissareira a respeito do cumprimento da promessa da providência de Deus para a salvação dos pecadores, que se realizou com a vinda de seu Filho ao mundo, ou de Jesus Cristo. Então, o que acontece no Evangelho? Jesus quer que os homens deem crédito ao que ele é, o Filho de Deus encarnado. Uma outra questão, quem crê no objetivo de sua missão, salvar os pecadores, dando por eles a sua vida. Uma outra questão aqui, que os homens o aceitem como a imagem do Pai, a completa revelação do Pai. E em quarto lugar, que os homens venham crer nas obras que ele realizou, aos quais o identifica, essas obras o identificam como Messias. Então, vocês vão perceber alguns elementos que constituem o Evangelho. São 4 elementos. Primeiramente, a natureza de Jesus Cristo. Ele é o Filho de Deus que se fez carne. Tá? Você pega lá João 1,14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então você tem aqui uma análise na encarnação de Cristo, a natureza de Jesus Cristo como plenamente homem e plenamente Deus. E, em segundo lugar, os fatos que se cumpriram na vida de Jesus, iniciando pelo seu nascimento milagroso, pela sua morte vicária no Calvário, a ressurreição dentre os mortos e a ascensão. E todos esses fatos, eles estão em conformidade com as Escrituras. E quando você pega as Escrituras citadas no Novo Testamento, está se reportando ao cânon do Antigo Testamento. Então você tem que recorrer o que o Antigo Testamento diz acerca desses fatos que se cumpriram na vida de Jesus. Uma outra coisa, as obras que Jesus realizou, ou seja, as narrativas contidas no Evangelho durante o seu ministério terreno o identifica como Messias divino a despeito da sua real humanidade, tá? Então vocês vão perceber que o ministério de Cristo, as obras que Jesus realizou, demonstravam a sua divindade e também o homem perfeito, que não teve pecado. E, em quarto lugar, o Evangelho, ele é constituído também dos ensinos de Jesus, apresenta os santos propósitos de Deus com ênfase escatológica, revelando o plano da salvação que culminará com a vinda de Jesus e o estabelecimento do reino eterno de Deus entre os homens. Tá? Então, o manual, ele apresenta as chaves do Evangelho. Então, uma das coisas que nós precisamos destacar aqui é quando Paulo ele diz que ele não se envergonha do Evangelho de Cristo, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, e ele vai dizer que no Evangelho se descobre a justiça de Deus, e ele vai dizer também que essa descoberta ela é de fé em fé, porque está escrito que o justo viverá da sua fé. Tá? Então, uma das coisas que nós precisamos ter em mente aqui, em primeiro lugar, que ou 4 palavrinhas que se destacam aqui, ou expressões que se destacam aqui. Primeiramente, a salvação,
o termo salvação, ele engloba aqui todos os benefícios da graça e da misericórdia de Deus quanto à restauração total do pecador. Então, quando nós verificamos o quadro nas páginas 148, vocês vão estar percebendo isso, vocês vão ter essa noção correta aqui, tá? Vocês vão perceber que tem aqui o sentido negativo, salvar é livrar pessoas. E depois no sentido positivo, salvar é conduzir pessoas a um estado de justiça, de santidade, de liberdade, de bem-aventurança. Enquanto no aspecto, no sentido negativo, é livrar as pessoas da culpa do pecado, da poluição do pecado, da escravidão do pecado, da punição do pecado, que engloba aqui alienação de Deus, ira de Deus e morte eterna. Então, quando você analisa a salvação no bojo que ela traz, você precisa analisar todos, tanto a morte de Jesus, os atos salvíficos que Jesus realizou na cruz do Calvário e os aspectos da salvação que são aplicados na vida do cristão quando ele se converte e quando ele recebe Jesus como Salvador. Uma outra questão que nós temos aqui, que a salvação é para todo o que crê, todo o que crê. Então, os atos da salvação estão disponíveis a toda a humanidade caída. A condição para aceitar ou a aceitação da mesma é crer no Evangelho ou crer em Jesus Cristo. É por isto que uma das missões da igreja, quanto ao Evangelho, é pregar o Evangelho. Não é fazer firula com o Evangelho, mas é pregar a mensagem sacrossanta do Evangelho. É não ficarmos discutindo as questões da predestinação. Não, a nossa questão aqui é pregar. Nós vamos ver mais na frente a questão da predestinação, mas Paulo, ele inicia o Evangelho mostrando o tema desta carta, que a salvação é de todo aquele que crê. Então, a condição é crer. E como a pessoa vai crer? Ela precisa ouvir esta mensagem. E como ela ouvirá esta mensagem? A igreja precisa pregar esta mensagem. Um outro destaque que nós temos aqui é a palavra justiça de Deus, que está englobada no tema desta carta. Veja que a justiça de Deus aqui, ela é aplicada no contexto da salvação, tá? Como Deus, ele é justo, como Deus, ele age sem macular a sua retidão, sua santidade no contexto da salvação. Note-se que ela está inserida, essa justiça aqui, ela está inserida no Evangelho, ou no próprio Cristo. Que o Evangelho aqui é a pessoa de Cristo, tá? É pelo ato da pregação, então, que a pessoa, ela descobre a justiça de Deus. Se não pregar o Evangelho, a pessoa não tem como descobrir esta justiça de Deus de maneira objetiva. De maneira objetiva. E por outro lado, nós temos também o quê? A fé. Tá, então nós vimos salvação, que ela engloba todos os benefícios da graça e da misericórdia de Deus. Vemos que para se obter a salvação, a pessoa, ela precisa crer, e ela só vai crer se a mensagem ela for pregada de maneira adequada. E quando ela ouve e crê, ela descobre a justiça de Deus, porque ocorreu dentro dela o quê? A fé. E a fé, ela está relacionada como o posicionamento correto
que leva ao relacionamento certo com Deus, como vida correta, conduta diária com Deus. Então a fé, ela tem esse relacionamento glorioso na vida da pessoa que aceita a Jesus como seu Senhor e Salvador. Então vejam só que o conceito de Paulo aos Romanos do Evangelho aqui, como poder de Deus para a salvação, vocês vão perceber pelo menos 3 coisas aqui. Então ele fala da natureza do Evangelho. O Evangelho, na sua natureza, que é Cristo, é o poder do próprio Deus atuando na vida dos homens. Então, quando a pessoa ela aceita Jesus como seu Salvador, o Espírito Santo vem morar na vida da pessoa, tanto o Pai como o Filho também reside na vida da pessoa. Então a natureza do Evangelho é o próprio Deus atuando na vida dos homens que se rendem a Jesus pela pregação do Evangelho e por obra do Espírito Santo. A finalidade do Evangelho tem como premissa exclusiva salvar os homens dos seus pecados. Esta é a premissa do Evangelho. Objetivo do Evangelho: o homem como indivíduo e trata antes de qualquer coisa com a sua relação individual com Deus. É por isso que salvação é pessoal. Depois de salva, a pessoa ela é reunida no corpo de Cristo, que é a igreja. E aí um outro conceito que Paulo tem aqui é o meio de operação do Evangelho. A fé é o único meio de operação do poder do Evangelho, que é o veículo utilizado pela graça de Deus para realizar a salvação no pecador. É de fé em fé. É pela fé que se descobre a justiça de Deus no Evangelho. Tá? Então, Norman Harrison, ele apresenta pelo menos 7 características do Evangelho fundamentado nesses 2 versículos. Ele vai dizer que o poder do Evangelho é Deus, o objetivo é salvação, sua acessibilidade é a todo o que crê, a universalidade do Evangelho, primeiro dos judeus e depois do grego, o caráter do Evangelho, ele revela Deus, o seu conteúdo, justiça de Deus, e forma de operação é de fé em fé. É de fé em fé. Então, quando nós olhamos basicamente para esse contexto aqui, nós vamos nos debruçar naquilo que Paulo ele diz na carta aos Romanos, lá, capítulo 10, dos versículos 8 a seguir, que ele vai resumir um pouco toda essa dinâmica ou toda a economia que se envolve a grande comissão, tendo a igreja como proclamadora do Evangelho, com alvo de alcançar todo aquele que crê. Temos que alcançar todo aquele que crê. E como que essa pessoa ela vai crer? Então vejam só, Romanos capítulo 10, versículo 8, diz assim: isto é, a palavra da fé que pregamos, se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Versículo 10, porque com o coração se crê para a justiça, e com a sua boca confessa a respeito da salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Então vocês percebem como Paulo ele apresenta nesses primeiros 17 versículos, tanto os objetivos que ele tinha de ir a Roma e qual era a proposta que ele estaria levando para a igreja de Roma. Tá? Era
fazer da igreja de Roma uma igreja mais evangelizadora, com os compromissos ligados à pregação do Evangelho, compreendendo os fundamentos da doutrina, é claro, mas também se colocando e se prestando a servir a Deus de maneira gloriosa e poderosa. Então, que Deus em Cristo nos ajude, que Deus em Cristo nos abençoe. Até o próximo encontro. Amém.